Olá, tudo bem? Eu sou a Márcia Schmidt e hoje a gente vai falar de inteligência emocional. Para esses momentos aí difíceis que estamos enfrentando dentro do nosso país, é uma coisa tão importante, né? Ter inteligência emocional, essa habilidade que nós precisamos desenvolver. Mas será que isso é assim fácil como parece ou é um pouquinho mais amplo? Então eu vou trazer para vocês inicialmente a referência que eu gosto muito de utilizar, a referência teórica de Goleman, de 1998, né? Daniel Goleman, que ele é um dos grandes mestres que fala a respeito da inteligência emocional. Até fiz uma colinha aqui para eu não me perder, porque olha só, é a nossa capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros, de nos motivarmos e assim também gerir bem as nossas emoções dentro de nós mesmos e nos nossos relacionamentos com as outras pessoas. Imagina só, duas linhas que parece que está falando de tudo junto. Capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos, ou seja, autoconhecimento. O quanto que nós nos conhecemos, o quanto que nós sabemos lidar com quem nós somos. Se nós somos pessoas mais comunicadoras, se nós somos pessoas mais tímidas, mais reservadas, se nós somos mais planejadores, mais executores, enfim, lidar com a nossa forma de ser, com o que nós somos e a maneira com que nós nos comportamos. Se já não fosse difícil saber quem nós somos, identificar e lidar com isso tudo, a inteligência emocional é aprender a lidar com as emoções das outras pessoas. Que loucura! Isso mesmo, lidar conosco e lidar com as outras pessoas, com as emoções. Mas eu preciso primeiro identificar em mim mesmo como que eu sou. Por que às vezes eu estouro? Por que eu perco a paciência? O que me faz perder a paciência assim de forma repentina? Então, se liga qual que é o estopim disso tudo. O que me faz sentir gratidão? O que me faz sentir tristeza? O que me faz sentir raiva? O que me faz acessar cada uma dessas emoções? Raiva, tristeza, felicidade. O que acontece? Qual que é o mecanismo dentro de mim que faz disparar? Por exemplo, o que me faz sentir uma felicidade extrema é receber boas notícias. Eu fico extremamente feliz. Então, ó, agora eu já identifiquei qual é o gatilho da minha emoção. Olha como é importante a gente começar a reconhecer os gatilhos das nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas têm um caminho de formação. Eu não vou falar cientificamente para vocês, mas eu vou trazer de uma forma bem resumida. As nossas emoções, elas têm um caminho dentro de nós. Ou seja, a partir de experiências com ver, ouvir e sentir, a gente começa a gerar uma emoção em nós. Por exemplo, né, eu gosto de citar este exemplo. Se eu vejo um acidente, eu apenas estou passando, estou dirigindo o meu carro e eu vejo um acidente. Isso gera uma emoção em mim? Sim. Isso gera uma lembrança em mim? Talvez por alguns dias. Isso gera uma memória em mim de longa data? Dificilmente. Agora, se eu vejo um acidente e eu entro em contato com esse acidente, por exemplo, por algum motivo eu estava passando um acidente e a polícia, enfim, alguém me parou, eu precisei ver um pouco mais desse acidente, ter um pouco mais de contato com essas pessoas, por exemplo, nesse caso. Isso gera uma emoção maior. Agora imagina você que este acidente é com você. Você veio, ouviu e sentiu. Olha a diferença de intensidade dessa emoção. Podemos talvez estar falando do mesmo acidente, que muitas vezes quando ele é conosco, ou com alguém que você gosta muito, ou com alguém que você ama, o impacto é muito diferente, né? A partir do momento que a gente tem acesso a ver, ouvir e sentir, que a gente tem acesso a essa experiência, o nosso cérebro, por meio da amígdala, processa isso de uma forma diferente, gerando aí estados de raiva, tristeza, emoção, alegria. E essas emoções, essa experiência gera
dentro do nosso cérebro, por meio do hipocampo, uma capacidade de armazenamento. Ou seja, quanto mais impactante, mais forte ela é, maior a nossa capacidade de armazenar. A partir do momento que você teve uma experiência de ver, ouvir e sentir, o seu cérebro decodificou essa experiência, isso começa a gerar em nós as crenças. As crenças podem ser positivas ou podem ser negativas, mas agora eu vou falar especificamente sobre esse processo de geração de crenças. As crenças em nós mesmos, elas são geradas de duas formas. Forte impacto, por exemplo, se nesse acidente que eu acabei de citar para vocês como exemplo foi comigo, existe uma chance de eu ter uma dificuldade maior em dirigir, por exemplo. Então eu acredito que eu não consigo mais dirigir, eu criei essa crença em mim a partir de um alto impacto. Olha só como essa crença ela começa a virar uma verdade para nós mesmos. Mas ao mesmo tempo, essa crença ela pode ser formada por uma repetição. Por exemplo, se desde a sua infância alguém da sua família dizia para você: dirigir é muito ruim, é muito difícil dirigir, você não vai conseguir. E essa pessoa foi falando isso para você várias vezes. Você começou a repetir isso mesmo para você. Você não teve nenhum evento que gerou essa crença, mas você começa a repetir isso mesmo para você, de que eu não consigo dirigir, isso é muito difícil. Isso começa a gerar uma crença negativa de que você não consegue fazer tal ação. Ou seja, a nossa crença ela é formada basicamente de duas formas, por um grande impacto ou por uma repetição. Então vamos lá trabalhar um pouquinho mais. A primeira forma de nós termos inteligência emocional é termos conhecimento de quem nós somos, do que faz, né? Qual que é o estupim para cada uma das nossas emoções, como que elas são. A gente precisa conhecer esse processo primeiro, de como que as nossas emoções se formam, qual que é o caminho cerebral das nossas emoções, bem resumida, e como que essas emoções e essa decodificação vai gerando crenças dentro de nós mesmos, para a partir disso nós começarmos a ter controle, para nós começarmos a usar de fato inteligência emocional. E a gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Fique conosco, nos acompanhe, que tem muito conteúdo vindo aí.